Pois show de bola. Larissa, minha filha, tá contigo. Estão me ouvindo agora? Ouvindo. Então, boa noite, gente. Meu nome é Larissa Luciana Morim, eu sou irmã do Dan. Eu sou formada em bacharelado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faço mestrado em Física, com ênfase em Astrofísica, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, como o Dan colocou lá na chamada, né, o meu orientador é Kepler. Então, Dan me fez esse convite para falar com vocês hoje sobre algoritmos e astrofísica. E eu gostaria que fosse mais uma conversa. Então, por favor, vou fazer várias perguntas, me responda, não me deixe falando sozinha. Por isso que eu já perguntei ali o nome de alguém para eu ficar conversando. Eu já aprendi Guilherme. Guilherme, você me responde? Por favor, não me deixe falando só. Bora, Guilherme, abre o microfone. Ô, vácuo. Pai, na hora que é pro Guilherme falar, ele não fala. Podemos escolher um outro voluntário? Ele abriu o microfone e fechou aqui nesse instante. Ninguém sabe se é verdade ou se ele está se simulando aí. Para se fugir aí da conversa, né, Guilherme? Oi, eu caí aqui da internet. Tá desculpado. Estava dizendo aqui que preciso de alguém para conversar comigo, entendeu? Porque eu gostaria que fosse uma conversa. A voz tá muito baixa. Só um segundo. Que a equipe técnica aqui vai resolver. Melhorou? Não, ainda continua muito baixa. Guilherme, corre até o fone, que aqui já tá estourando. Pra Tanto mim é também que vocês... tá alto. Pois é, tanto é que vocês estão ouvindo minha voz e eu tô longe da Larissa. A do professor tá boa. Poxa, Será que aqui tá mudo? não. Peraí, fala aí, Larissa. Oi, estou falando. Estão ouvindo? Deu uma melhorada. Eu escuto, eu tô com fone, não tem problema mesmo que é um pouco mais baixo, ou então talvez esse microfone seja direcional, Dan. Ele tá virado para tu e pega melhor a tua voz. Melhorou? Pra mim Melhorou tá mais. bom. Tá bom. Tudo bem, então, né? Então vamos seguir com o que tem para hoje. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre astrofísica, né? A astrofísica estuda uma variedade muito grande de objetos. Então, eu trouxe aqui uma imagem representativa. Essa é uma imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble. E nessa imagem, nós encontramos muitos objetos. Tem galáxias, tem estrelas, e a astrofísica estuda matéria escura, estuda buracos negros, estuda estrelas de nêutron, estuda uma variedade muito grande de corpos celestes. Então, a astrofísica basicamente aplica as leis da física que nós estudamos aqui na Terra, nos laboratórios, e aplica isso para os corpos celestes. Seja que corpo for, asteroide, planeta, lua, estrela, está tudo incluso nessa área. E como é uma área muito grande, né? Eu vou escolher aqui falar com vocês hoje mais especificamente sobre planetas. E esse código que está aqui, no canto superior, é um exemplo de um código que eu utilizo no meu dia a dia na minha pesquisa, do meu mestrado. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês ao longo da conversa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se vocês já viram essa imagem alguma vez na vida, ou se sabem me dizer o que é, ou algum palpite. Eu até já vi, agora para saber o que é exatamente. É o espectro total do universo? Não. Vocês têm o costume de olhar para o céu de noite aqui? São Raimundo é uma ótima cidade para fazer isso. É a Via Láctea. É a Via Láctea, vista daqui da Terra.
Então, eu adoro, sempre gostei de olhar o céu, e São Raimundo é um lugar maravilhoso para isso. Sempre que eu venho aqui para casa do meu irmão, eu adoro fazer isso. E vocês já observaram algum planeta? Não tenho material suficiente para fazer tal observação. Eu já observei utilizando o aplicativo do SkyMap, mas é muito similar a uma estrela, só que não pisca, né? Exatamente. O SkyMap é um ótimo aplicativo para fazer isso. Para quem respondeu que não tem instrumento, eu vou aqui avisar que eu imagino que você tenha, porque a gente só precisa dos nossos olhos para fazer essa observação. Então, Mercúrio, Vênus são planetas que são mais difíceis de ver, porque tem que ser bem na hora que o Sol está se pondo ou na hora que o Sol está nascendo, mas Marte, Júpiter, Saturno dá para ver perfeitamente, dependendo da época do ano. Hoje mesmo, se você olhar para o céu depois da palestra, talvez já tenha se posto, mas antes dava para ver Marte no céu. Então, alguns planetas nós conseguimos ver a olho nu, não precisamos de nenhum instrumento extra, né? E como já foi falado, né? O que diferencia, né? Como é que a gente sabe que aquele pontinho que está ali brilhando é um planeta e não uma estrela? Porque o planeta, ele não vai piscar. E ele não vai piscar porque ele está bem mais próximo da gente. Então, a luz que está chegando para a gente, ela percorre um caminho muito pequeno. E quando ela percorre um caminho muito grande, vão ter muitas interferências nessa luz no meio do caminho. E isso vai fazer essa luz cintilar, né? Piscar. Mas a gente sabe disso hoje em dia, né? Agora, imaginando na antiguidade, quando se descobriram os planetas, qual foi assim o que vocês imaginam que seja a característica principal para diferenciar o planeta das outras estrelas no céu? Alguém tem um palpite? Tipo, usando a tecnologia que se tinha naquela época. Eu não sei, por causa que naquela Binóculos, telescópio. Que naquela, dependendo da Acho que é porque época, mudou de acreditava-se posição. que o Sol era o centro do universo. No caso, Eles usavam para se posicionar, não era? também, eles usavam as estrelas para se posicionar. Já existia o conhecimento que esses planetas existiam antes mesmo de se tirar a Terra do centro do universo, né? Então, quando eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, eles já sabiam que existiam planetas e que eles estavam girando em torno, eles imaginavam, né, em torno da Terra. Mas como é que eles sabiam que aquilo era planetas? O nome planeta significa estrela errante. Então, eles observavam os céus todas as noites, como foi falado, porque eles se orientavam assim, então, para saber se está na primavera, se está na época de plantar, de colher. Então, eles sempre observavam as estrelas para saber as horas, essas coisas. Então, eles acabavam observando que tinha alguns pontinhos brilhantes que se movimentavam muito mais rápido que os outros, que se moviam, davam uma volta ao redor da Terra, digamos assim, muito mais rápido do que os outros. E aí, planeta significa estrela errante, ou seja, é uma estrela ali que está se mexendo muito rápido. Então, eles identificaram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno dessa forma. Então, já se tem conhecimento desses planetas há muito tempo, quando nenhuma tecnologia, digamos assim, nenhum instrumento era necessário. Eles só precisavam dos olhos e de paciência para observar isso ao longo do ano e ver o movimento desses corpos. Mas alguém sabe o nome de algum planeta que não foi citado aqui ainda? Urano? Urano. Netuno também. Urano foi um planeta que é possível observar só com o olho nu, mas é muito difícil mesmo. Você tem que estar numa cidadezinha bem afastada, sem nuvem nenhuma no céu, porque ele está muito longe. Então fica muito fraquinho para a gente ver. Mas daria para ver. Por que o pessoal naquela época não identificou como um planeta? Passou despercebido. Várias pessoas observaram, mas achavam que era uma estrela. Não tinha essa tecnologia suficiente, né, para identificar. E em um determinado momento, quando veio o advento de uma nova tecnologia, um telescópio,
apontaram o telescópio para essa suposta estrela e descobriram que era um planeta. Outra pergunta. O que é mais importante da diferença da luz do planeta para a luz da estrela? A do planeta ela é refletida, né? Tipo, vem do Sol, bate no planeta e só reflete. A da estrela é tipo, ela própria gera É uma luz um própria, processo né? químico. Exatamente. Então, a luz do planeta, na verdade, é a luz da estrela. Não existe a luz do planeta nesse sentido, né? É uma reflexão. Então, isso vai ser importante mais para frente. Então, vamos lá. Além de apontar com um telescópio e observar Urano, por exemplo, como foi observado, que outras tecnologias, por exemplo, vocês imaginam que podem ser utilizadas para detectar planetas? Por exemplo, como nós descobrimos Netuno? Me pegou agora, viu? Eu vou dar uma dica. Aquela foto de. Keplers. Perdão, fale. Tem não sei se já havia na época, aquela história da foto de longa exposição, que você coloca um filme, uma caixinha com um furinho para captar a luz e esperar um bom tempo, e o filme queima, ou se isso se equipararia a um telescópio também. Essa tecnologia é um pouco mais recente, mas digamos que ainda assim não seria o suficiente para identificar isso como um planeta. Porque Algoritmo acha tudo. quando você coloca ali o filtro e está esperando queimar por mais tempo, né, aumentando a exposição, você não tem como identificar se aquela luz veio de um planeta ou de uma estrela. Você só vai ver um pontinho que antes você não conseguia ver. Então, essa não é uma solução. Mas a dica que eu tenho para vocês é a seguinte, vou abrir um parêntese aqui agora. Como eu falei, o meu orientador é Kepler, esse Kepler do meio. O nome dele é Kepler de Souza Oliveira e ele estuda anãs brancas. Anãs brancas são, digamos assim, o cadáver das estrelas. Quando uma estrela morre, ela vira uma anã branca. E é isso que eu estudo no meu mestrado. Mas teve outro Kepler, que foi muito importante, que veio muito antes dele, que é Johannes Kepler. Alguém já ouviu falar desse Johannes Kepler? Só nos livros de física das leis de Kepler. Exatamente. Agora que eu estou sabendo que é Kepler, eu chamava era Kepler. Aí se chama Kepler ou Kepler, não sei, sempre chamei Kepler. O meu orientador chamou Kepler também, ele tá feliz. Esse cara tem um telescópio com esse nome, não tem? Tem um telescópio com esse nome. Tem também um bocado de coisa com esse nome aí. Várias coisas mesmo. Então, Satélite, Kepler, se eu não me engano. exatamente, satélite, é um telescópio espacial. Kepler estudou, foi muito importante para a astrofísica, então, por isso que tem muitas coisas com o nome dele, né, como o satélite. E o que ele descobriu, né? Ele tem 3 leis que a gente estuda no ensino médio ainda, são a lei das órbitas. Então, ele foi a primeira pessoa a decifrar o formato das órbitas dos planetas ao redor do Sol. Alguém sabe qual é esse formato? Uma elipse. Uma elipse. E esse estudo foi muito importante. Ele estudou não só o formato, mas a relação do período com a distância que esse planeta está do Sol e várias outras coisas. Mas o trabalho dele em si não foi tão substancial, porque o que foi importante no trabalho dele? Outro astrônomo que veio antes dele observou muitas e muitas estrelas e ele foi a pessoa assim que meio que juntou todos esses dados para tirar uma conclusão e concluir que as órbitas são elípticas. Na época não se tinha os algoritmos, né, que disseram aí que hoje em dia com algoritmo se consegue tudo, e isso era um processo manual, então era ele que deitava lá na cadeirinha, olhava para o céu, anotava lá a posição das estrelas, dos planetas, como estava se movimentando. Isso demorava anos e anos de estudo e de olhar um númerozinho, se você anotou o númerozinho errado ali, já era. Então, foi muito importante, mas o avanço dele é mais no sentido assim de ter um catálogo muito grande de estrelas, de planetas e de
observacionalmente ver que são elipses essas órbitas. Mas veio alguém muito mais importante depois dele, que foi Newton. Por quê? Porque Newton trouxe uma explicação de por que as órbitas têm esse formato. Então, é aí que entra a astrofísica. As leis de Newton. Exatamente. Então, a astrofísica em si vem daí, né? Porque o que Kepler fazia era simplesmente astronomia. Porque ele não estava aplicando nenhuma lei que funciona aqui na Terra para isso. Ele estava observando, dizendo, o movimento é elíptico. Não sei porquê, mas sei que é. Já Newton, né, veio com uma explicação de por que o movimento é assim. Porque tem uma força gravitacional entre os corpos que têm massa, eles se atraem, e isso gera uma órbita elíptica. Então, quando Newton estava descrevendo essas leis, são leis universais. Ele não estava descrevendo entre um planeta e outro, né? Pode ser entre um carrinho e outro, entre uma bolinha e outra. É uma coisa que funciona para tudo. Então, a astrofísica estuda isso, né? Uma lei que funciona para corpos aqui, né? Para mim, para você, se eu tropeçar ali e cair, também vai funcionar com planetas com corpos celestes enormes. Então, só para complementar esse slide, a terceira imagem sou eu vestida de Kepler, numa peça que eu fiz no primeiro semestre da minha graduação. Amei a caracterização. Digna de novela da Globo. Então, Eu pensei que tinha sido uma montagem que o Dan tinha feito aí por cima de uma foto tua, te juro. Na minha disciplina de Física 1 da graduação... Como é que você fez o negócio do pescoço? Eu tô aqui abismado. EVA. Saiu dobrando os EVA? Exatamente, cola quente e EVA. Nossa, efeitos práticos. Gambiarra. Então, a dica que eu tenho para vocês de detecção de planetas, de como a gente descobriu Urano, é essa. Alguém tem alguma ideia? Agora? Foi o compasso aí, ó. Então, já que ninguém tem nenhuma ideia, eu vou dar logo a resposta. Quando se teve as leis de Newton, a gente consegue determinar muito bem a trajetória dos objetos, né? Então, quando você sabe a posição e a velocidade, você sabe onde que esse objeto devia estar lá no futuro, né? Então, se eu tenho um carrinho que estava aqui e ele estava com velocidade tal, com essa aceleração, eu sei calcular onde ele vai estar daqui a 10 minutos. E eles fizeram isso com os planetas, né? Então, eles pegaram Urano, tá aqui com essa velocidade, então daqui a tanto tempo ele devia estar ali. Sendo que quando eles iam medir, Urano não estava ali, estava acolá. E aí surgiu um problema e eles foram fazer contas, né, digamos assim, de o quanto a órbita dele estava errada, entre aspas, né, tipo, por que está dando errado. E aí eles calcularam que precisaria de uma massa, né, um corpo, atraindo ele mais para fora. Então eles imaginaram, não, então deve ter um planeta depois dele que está atrasando a órbita dele e que a gente nunca observou. E aí eles apontaram os telescópios e lá estava o planetinha que foi descoberto primeiro na teoria, com as leis físicas, e depois na prática com o telescópio. Então, eu adoro essa história porque, para mim, é um triunfo assim, de dizer que aquelas contas enormes que a gente faz servem para alguma coisa, né? Achamos um planeta com essas contas. Então, essa é a história de como nós achamos Netuno, né? Netuno é esse planeta azulzinho aqui. E outra coisa, né, que o avanço da tecnologia nos trouxe foi poder mandar... Tudo bem, senhor? Tudo, só umas perguntas aqui. Ah, tá. Quer fazer alguma pergunta? Quero, um minuto aqui. Muito mais legal do que achar um bug, viu, no sistema. Eu gostei mais disso aí. Qual o planeta que tem a órbita torta? Tipo, difere daquelas outras? Eu acho... o que vem na minha mente com essa pergunta é Urano, o eixo de rotação dele é inclinado. Então, digamos que aqui está o sistema solar. É como se o sistema solar nós conseguimos colocar ele num prato. Não é perfeito, é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é mais ou menos um prato. O Sol está aqui, aí vai Mercúrio, Vênus, Terra, Marte.
eles não se desviam muito desse prato. E, digamos que a Terra está aqui, ela está girando assim, né? O eixo está para cima. A gente sabe que não é exatamente para cima, né? Inclinado 20 e poucos graus, que é isso que dá as estações do ano, né? É essa inclinação do eixo, enquanto a Terra vai girando aqui ao redor do Sol. O eixo de Urano, ele é inclinado 89 graus, se eu não me engano. Então, ao invés de girar assim, ele está girando aqui assim. Então, o que eu consigo imaginar isso, né, de inclinação, de diferença, é esse. Urano é um planeta que o eixo de rotação dele não está... Todo mundo está girando para cima e ele está girando para o lado, porque ele é o diferentão. Mais alguma pergunta? Tem. Só para complementar aí que Urano, a Terra não gira, né? A Terra capota lá. O Alex está perguntando, dizem que tem a chance de ter um planeta 9. Tem alguma prova dele? Então, aí tem a questão do... Plutão não é mais planeta e tal. Então, existem umas diretrizes de o que a gente define que é planeta, né? Então, tem que ter uma massa grande o suficiente para que o formato dele fique redondinho. É uma estrela anã, né? Plutão é um planeta anão. Planeta, isso. Então, ele tem que... As propriedades principais são que tem que ter massa suficiente para que, através da própria massa, ele adquira esse formato redondinho, né? Não exatamente uma esfera, mas próximo disso. E a segunda coisa é que a órbita dele seja dominada por esse corpo. E isso é o critério que tira Plutão dessa lista. Porque Plutão tem uma lua que é quase tão grande quanto Plutão. Então, não é como se a lua de Plutão girasse em torno de Plutão, né? Eles giram em torno de um centro de massa que está fora dos dois. Deixa eu explicar melhor essa questão do centro de massa, que também vai ser importante lá na frente. Quando você está brincando de gira-gira, acho que todo mundo que já brincou de gira-gira, né? De dar a mão para outra pessoa e começa os dois a girar. Se as duas pessoas são mais ou menos do mesmo tamanho, vocês vão girar em torno de um ponto que está no meio. Mas se um adulto faz isso com uma criança, a criança sai voando assim e o adulto fica girando em torno do próprio peso, né? Então, é essa a diferença. Então, quando o adulto está girando com a criança, o centro de massa do sistema está dentro do adulto, digamos assim, né? Está mais perto do adulto. Quando são duas pessoas com a mesma massa, o centro de massa do sistema está entre as duas pessoas. Então, no caso de Plutão, o centro de massa do sistema está entre Plutão e a Lua dele, e os dois giram em torno desse centro de massa. Ou seja, Plutão não é tão dominante assim na órbita dele, o que desclassifica ele como planeta. Então, se existe um novo planeta, ele precisa ser um corpo que tenha massa suficiente para ser redondinho e precisa que na órbita dele ele seja dominante. Não temos provas de que exista um outro corpo que atenda a essas características. Mas também não tem nada dizendo assim, é impossível. Porque existem muitos corpos celestes no nosso sistema, né? Tem um cinturão de asteroide, tem vários planetas anões, não é só Plutão. Então tem Ceres, tem Eris, tem vários que eu não decorei o nome, mas não é uma impossibilidade. Mais alguma coisa assim, ó? Só a Erika que quer fazer uma pergunta, mas ela disse que está com vergonha. Faça. Eu adoro quando meninas perguntam, gente. Mulheres na ciência, girl power. Erika? Deixa pra lá, eu sou muito travada. Só tô rasgando mais difícil, tô rasgando o microfone. Eu tenho muita vergonha, velho. Bora, Érica, adiante, adiante. Eu acho que ela já tinha falado que eu ia perguntar se já existiu ou se existe um planetinho pequenininho. Então, como eu falei, existem vários planetas anões, eles diferem muito de tamanho, né? Acho que Plutão é o maior deles, mas a diferença entre planeta anão e asteroide, para mim, já não está muito clara, eu não lembro agora para dizer para vocês, mas existem vários corpos, assim, de tamanhos variados no nosso sistema solar, principalmente antes de Júpiter, tem um cinturão de asteroide que tem vários corpos desses.
que provavelmente quando tem aquelas notícias assim de vai cair um asteroide, vai todo mundo morrer, é um asteroide que já se conhece, existem uma infinidade, uma variedade enorme de tamanhos, de massa, de composição, e a maioria deles, dos maiores pelo menos, né, nós temos um nomezinho, é um código lá, N alguma coisa, mas nós monitoramos o movimento desses corpos, né? Alguns cientistas monitoram. Mas outros, que são muito menores, não têm um interesse, né, em monitorar. Então, é capaz, assim, de existirem milhares desses corpos que nós não sabemos que estão lá, mas que não oferecem nenhum perigo, porque eles são muito pequenos e se um dia chegarem próximos de nós, eles vão acabar sendo destruídos na nossa atmosfera. Mais alguma coisa? Não, pode continuar. Então, essa imagem maior é de uma sonda que a gente enviou para Saturno. Eu me lembrei Pode uma. tirar foto. Opa, eu Fale. queria ter uma pergunta. Eu tinha uma pergunta. Mas sabe, eu pensando aqui numa cena de filme, é que se, por exemplo, aparecesse um asteroide extremamente gigante que poderia, digamos, exterminar as vidas na Terra, eu acho que provavelmente eles conseguiriam saber a localização do asteroide e qual seria a possibilidade de como lidar com esse asteroide. Ou simplesmente rezar para Deus para ver se vai resolver o problema. Eu imagino assim que essa resposta que eu vou dar agora não é nada formal, assim, de nunca li nenhum artigo científico sobre, né? Mas as minhas ideias a respeito seriam sobre, principalmente, desviar o curso, né? Se for um asteroide muito grande, então, através de uma colisão, você mandando um míssil ou alguma coisa do gênero, para desviar o curso a trajetória desse objeto. Ou, dependendo do caso, uma bomba, alguma coisa assim, para destruir um pedaço desse objeto, para fragmentar em algumas partes que a nossa atmosfera lide com o resto. Alguma coisa nesse sentido. Se eu tivesse que dar algum palpite. Gente, acho que só para complementar, acho que é um pouco do que o Kleber falou aí, né? Provavelmente, se tiver algum corpo desse grande, a gente vai saber com muita antecedência, a gente vai poder se planejar, se organizar. É tipo aquelas coisas assim, a gente sabe que o Sol um dia... Não vai ter ateu. Né, que o Sol ele é uma estrela, um dia ele vai virar uma anã branca, só que tá longe, né? Não é coisa para a gente estar se preocupando agora, nem nessa vida, nem nas outras muitas aí que a gente vai viver, não. Mano. Então, voltando à minha pergunta. Nós mandamos eu não fiz a pergunta ainda, né? Nós mandamos, por exemplo, sondas para observar esses planetas mais de perto. Então, a Cassini, que é essa que está aí na imagem, nós mandamos para Saturno para tirar foto dos anéis, para estudar mais os anéis. E eu queria perguntar para vocês o quão longe vocês acham que a gente já mandou uma sonda. Porque imagino que se a gente tem fotos tão boas, né, dos planetas, como essa de Júpiter, por exemplo, por que não poderíamos ter fotos de planetas fora do nosso sistema solar, né? Então, o quão longe vocês acham que a gente já mandou uma sonda? O Alex está dizendo que ainda não saiu do sistema solar. É um ótimo palpite. Da última vez que eu procurei, que foi nessa pandemia já, a informação que eu tive foi de que uma sonda já saiu do sistema solar, mas está assim bem, bem pertinho, assim, bem na vizinhança. E essas respostas dependem muito da definição do sistema solar, né? Como é que a gente diz onde é que isso acaba? Eu tenho outra pergunta aqui. Já que mandamos uma sonda para fora do sistema solar, como é que nós temos comunicação com essa sonda? Do mesmo jeito que nós recebemos luz de estrelas de outras galáxias, por exemplo, nós recebemos a radiação que essa sonda pode nos enviar. Então, é radiação eletromagnética, que é luz. Só que nós podemos ter controle sobre isso, transformar isso em sinais, e com o algoritmo, interpretar esses sinais. Tô falando, o algoritmo resolve tudo. E Guilherme, é interessante, porque muitas vezes a gente vive num mundo que a gente não consegue ficar assim, né, um minuto desconectado, né? E percebo que esses corpos
esses satélites artificiais, eles ficam muito tempo sem ter conexão nenhuma com a Terra, né? Então, todos os algoritmos ali que funcionam dentro dele, eles são, digamos, projetados para exatamente quando tiver uma conexão, e quando é que, como fosse uma conexão, quando ele consegue, digamos, apontar a antena dele para a Terra e não ter, digamos, nenhum corpo no meio, a taxa de transferência de bits, né, é bem pouquinha, as imagens ele vai mandando pedacinho por pedacinho, e é por isso que demora para juntar tudo isso, né, e aí a gente vai vendo as fotos, sai uma foto nova, digamos, de Júpiter, né, a foto, na verdade, ela já chegou há algum tempo, só que toda fragmentada e o pessoal vai montando ali, tipo como fosse um quebra-cabeça, né. Nesse sentido, eu estou ficando um pouco curioso, porque a gente sabe que os sinais eles são atenuados conforme a distância, né? Inclusive esses sinais de comunicação. Então, eu acredito que não é um problema de dificuldade que cresce linearmente para a gente conseguir ir cada vez mais longe, né? Porque, além do tempo para se percorrer, se dificulta a recepção do sinal do satélite, correto? Esse em específico que eu tô falando, ele não tá indo para tirar foto, então ele não tem esses equipamentos nele. O objetivo dessa sonda, ela foi, digamos assim, para colonizar, entre aspas, o espaço. Então, muitos anos atrás, os astrônomos, a comunidade se juntou e falou assim, não, se nós quisermos deixar uma marca para a outra civilização, para a sociedade futura, o que nós escolheríamos? Então, eles escolheram vários artistas, vários intelectuais da época, colocaram toda essa informação, digamos assim, num disco de ouro, como se fosse tipo um LP mesmo, e colocaram nessa sonda e mandaram o mundo afora e esperaram assim, ó, um dia alguém vai encontrar isso e vai ser os traços da nossa civilização. Perca de equipamento. E Justino, em teoria... É a coisa mais simples que existe, porque, tipo, se você lá no espaço não tem uma força de atrito, é só empurrar o negócio que ele vai embora infinitamente, até bater em alguma coisa. Uma questão muito importante disso, é que o que entra muito no que eu vou falar depois também, é que vocês sabem o quão perto está a estrela que está mais perto da gente? 4 anos-luz. Exatamente. Então, na verdade, a estrela que está mais perto da gente é o Sol, né? Mas a segunda estrela que está mais perto da gente está a 4 anos-luz de distância. O que isso significa? Que se esse objeto que está no espaço, que a gente empurrou, entre aspas, tivesse na velocidade da luz, o que é impossível, a velocidade da luz só pode ser alcançada por objetos que não possuem massa, então ele demoraria 4 anos para chegar lá. Então, os objetos estão em velocidades muito, 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 muito mais baixas que a velocidade da luz. Então, assim, quando a gente consegue acelerar um objeto a 10% da velocidade da luz, num acelerador de partículas da vida, a gente fica assim, meu Deus, parabéns pra gente. Então, a velocidade... O maior da América tá em São Paulo, galera. Sirius. Então, por mais que essas velocidades sejam altas, que não tenha atrito, que não tenham vários problemas, por exemplo, para um objeto desse se locomover no espaço, ainda assim, as distâncias são tão grandes, mas tão grandes, que dificulta o processo, né? Então, mesmo que você deixasse aquilo viajando a centenas de quilômetros por hora, ela ainda ia levar muitos anos, muitas décadas, muitos séculos para chegar na estrela mais próxima da gente. Que estrela que é essa? Que depois eu vou botar no Skynet para eu olhar. Se eu não me engano, o nome dela é Próxima Centauri. E Samuel, eles não só colocaram informações em binário, mas também meio que tentaram colocar um ensinamento de como executar aquilo, né? Como se fosse um inglêsão assim básico, sabe? Assim, bem simples, mas como se fosse... Ela vai tipo com um próprio manual, né? Para as pessoas tentarem, os ETs, digamos assim, né? Tentarem decifrar isso, né? Porque se alguém tivesse velocidade, que conseguisse atingir a velocidade da luz, ia vir aqui na Terra ou não já teria vindo, né? Porque é muita falta de lógica. E Justino, para falar um pouco
essa questão do sinal, né, do ruído, né? A forma como eles corrigem, digamos assim, é muito parecido com os protocolos de rede mesmo, né, que a gente utiliza, né? CRC, são esses algoritmos mesmo, né? Aí tem toda aquela questão de compressão, algoritmo de Huffman, para diminuir o tamanho da mensagem, né? E assim vai indo mesmo, né? Devagarzinho mesmo, acho que sempre tem muita essa questão de você não mandar uma única vez a informação, nessa questão de mandar a mesma informação duplicada para garantir, né? Não é muito para quem tem ansiedade e pressa em cima do negócio que é a foto. Postou, chegou, né? Instagram, não é para quem está habituado com esse tipo de coisa. Tipo, para essa questão da velocidade de luz, da distância dos planetas, eu recomendo duas coisas. O filme chamado Interestelar, que é perfeito, e um episódio da série do Castanhari, da Netflix. Se é possível viajar no tempo. Aí ele tá perguntando se existe mesmo ET. Então, né? Essa busca por vida fora do sistema solar, fora da Terra em si, né? É uma questão muito complexa, principalmente porque passa por questões de o que é vida, né? Se nós estamos buscando vida inteligente ou só vida, se você achar uma bactéria, tá valendo. Tem várias questões. Eu não quero achar bactéria fora do nosso planeta, porque o último filme que eu vi que acharam bactéria ferrou a vida do planeta. Eu acho que a gente faz O nome é vida. com o nosso planeta. O nome é... Só dá coisa errada. E a Ellen está perguntando o que acontece quando uma estrela cadente cai. Então, uma estrela cadente, como vocês já podem imaginar, não é uma estrela, né? É um meteorito, né? É um desses É um corpos cometa, eu acho. menores que estão vagando pelo espaço, digamos assim. E o que acontece é que quando esse corpo está sendo atraído, né, pela gravidade da Terra, quando ele começa a cair na nossa atmosfera, tem muito atrito. Então é como se, por mais que a gente pense que a atmosfera é fininha, né, você respira a atmosfera, aquelas pequenas particulinhas que estão ali, como a velocidade que esse corpo está caindo é muito grande, elas vão atritando, esfregando, e aquilo vai esquentando. E essa temperatura sobe tanto que aquele corpo, os componentes daquele objeto começam a queimar, entrar em combustão. Então, a maior parte do corpo é queimado. Então, dependendo do que é feito o material, eu diria que 90% da massa é queimada ainda na nossa atmosfera, dependendo do tamanho disso também, né? Quanto menor, eles são queimados completamente. Mas quando é um objeto maior, eles conseguem chegar até o solo e aí causam crateras. Tem alguns... Esses meteoritos são muito raros, né? Digamos assim, esses que chegam ao solo, então é valioso. Então, se cair um no seu quintal, você guarda, porque vai ser muito caro para você vender depois. Tem muitos desses em museus, mas tem também em universidades, onde se estuda do que é feito esses objetos, porque esses objetos, estudar eles, saber do que é feito, é feito de carbono, é feito disso, Preda. nos ajuda a entender como que o nosso sistema solar foi criado, porque é como se fosse um corpo que está lá vagando pelo espaço desde o início da origem do nosso sistema solar. Então, ter acesso do que eles são feitos nos ajuda a entender como o nosso sistema se formou. Então, tem um interesse científico nesses objetos, o que restou, né, da combustão que chega a cair no solo, por exemplo. Então, mais alguma pergunta? Não, só para lembrar que a gente é bombardeado, né, diretamente por esses corpos, né, e a nossa atmosfera nos protege, né, diariamente, todo momento, gente. Então, voltando aqui à questão da sonda. Vocês imaginam que, dado tudo isso que a gente já conversou, a gente consegue tirar uma foto como essas fotos que estão mostrando aí? Essa primeira, né, essa maior é Saturno, dá para ver os anéis, Júpiter, Urano. Dá para a gente tirar uma foto assim de um planeta que esteja fora do sistema solar? Assim, eu acho difícil, mas
Se ficar tirando, igual o professor disse, né? Pedacinhos, aí foi enviando, aí pedacinhos. Talvez. Então, Acho que não, que tá longe demais. a dificuldade é essa, né? A questão não é. Porque assim, a gente nunca vai conseguir mandar a sonda dentro da nossa vida, tipo, dentro do meu tempo de vida. Eu não vou conseguir que um instrumento vá até mais perto e tire essa foto. O que a gente tenta fazer é, daqui mesmo de onde a gente está, que é o que a gente tem, como é que a gente consegue tirar foto de coisas que estão cada vez mais longe? Ou que objetos que não têm brilho próprio. Porque o universo está em constante expansão. Então, quanto mais tempo passar, mais longe vai ficar, né? Com certeza. Então, o que a gente tenta fazer é aplicar técnicas em que a gente consiga descobrir que tem um corpo ali, mesmo que eu não esteja vendo diretamente o corpo, mesmo que eu não receba a luz que chega daquele corpo, outras maneiras, né? Então, nessa imagem aí já tem uma dica de uma dessas maneiras. Eu gostaria que vocês dessem palpites. Eu não estou vendo o corpo, mas eu sei que ele está lá. Pelo reflexo, né? Da luz. Não, pela no caso, ausência. pelo reflexo eu estou vendo, né? Mas é justamente pela ausência. Deve ser tipo esse pontinho preto que tá aí nesse primeiro planeta. Você sabe o que é esse pontinho preto em Júpiter? É uma lua de Júpiter? É uma lua de Júpiter. Então, isso é um eclipse. O mesmo eclipse que nós vemos... E eu achando que era uma verruga. O mesmo eclipse que nós vemos aqui na Terra, né? Que temos eclipse solar e lunar. Isso é um eclipse de uma lua de Júpiter. Então, nós podemos usar essa ausência de luz para detectar um corpo. Então, deixa eu passar aqui, só para passar mais adiante. O que vocês imaginam que está nessas imagens? De novo os eclipses ali, agora eu tô vendo. O que é essa coisa redonda, laranja? Parece a gema de um ovo. Eu já ia dizer, eu vou jogar uma. Deve ser algum planeta aí passando na frente do Sol, né? Exatamente. É um planeta passando na frente do Sol. É um eclipse. Esse primeiro aqui, quem dá algum chute aí? Mercúrio, Mercúrio. Esse aqui? Saturno, Não. Netuno, Não. Marte, Não. Júpiter, Não. Vênus. 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 Ave Maria, eu falei tudo, bicho. Uma dica, uma questão importante, né? A gente só consegue ver daqui da Terra isso acontecer para 2 planetas, Mercúrio e Vênus. Por quê? Porque a órbita tá entre a Terra e o Sol. Porque né? tem A órbita maiores deles massas. menor. É porque tem maiores massas. É porque a órbita deles eles estão entre a gente e o Sol. Então, tá aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra. Então, Aí por detrás do Sol tem o resto, né? Exatamente. Tipo assim, Terra, depois de Terra é Marte. Então, Marte está depois aqui da Terra. Não tem como Marte dar uma volta aqui e passar entre a gente e o Sol para a gente conseguir ver essa mancha. Então, a gente, da Terra, nunca vai conseguir ver uma imagem dessa dos outros planetas, só de Mercúrio e Vênus. Mas o que a gente pode fazer é mandar uma sonda para lá depois de Saturno e aí a gente conseguir observar o eclipse dos outros planetas. Mas o que a gente está interessado aqui, né, o que eu estou querendo colocar para vocês, não é dos nossos planetas, né? Nossos planetas a gente já conhece, digamos assim. Então, é ver isso em uma estrela que não é o Sol, uma estrela que está longe da gente. Então, vocês imaginam que a gente consegue ver esses planetas passando na frente? Porque numa estrela que está longe, qualquer planeta que ela tenha que esteja girando ali ao redor vai estar entre a gente e a estrela, né? Eu acho que consegue. Esse é um dos métodos mais utilizados para detectar exoplanetas. São planetas que estão fora do nosso sistema solar. E aí eu tenho mais uma questão para perguntar para vocês, é que nessa imagem aqui, vocês estão vendo o cursor? Estamos. Então, tem aqui, né, que é Vênus,
mas tem outros pontinhos aqui. Se você olhar nesse GIF aqui embaixo, tem outros pontinhos aqui que estão... O Sol está girando, né? E os pontinhos estão girando aqui junto. Vocês têm alguma ideia do que são esses pontinhos? Asteroides. Uma lua, talvez? A pessoa que descobriu que esses pontinhos existem foi Galileu Galilei. Ele apontou... Esse cara descobriu tudo. Já sei. Pois eu já sei. Acho que era uma sujeira na lente do telescópio dele. Ele foi a primeira pessoa a apontar um telescópio para o céu. Então, os telescópios já existiam antes, mas eram usados para navegação. E ele foi a primeira pessoa a dizer, vou construir um igual e apontar para o céu. E ele imaginava, ele apontou o telescópio para a Lua, então ele viu crateras na superfície da Lua. Ele apontou... Daí foi a teoria do queijo. Ele apontou o telescópio para Vênus, e aí ele viu as fases de Vênus à medida que Vênus girava em torno do Sol, do mesmo jeito que a Lua, a gente vê fase da Lua crescente e minguante, Vênus também tem as fases que são observáveis pelo telescópio. Ele viu os anéis de Saturno, ele viu as 4 principais luas de Júpiter, Europa, Io, Calisto, e a outra eu nunca lembro o nome. Ele viu várias coisas, e uma das coisas que ele viu foi essas manchinhas no Sol. Ele supôs que eram crateras, porque ele olhou para a Lua e falou assim, estou vendo na Lua montanhas e crateras, então no Sol deve ser igual. E, na verdade, muitos anos depois, foi se descobrir que, na verdade, isso não são montanhas e crateras na superfície do Sol. O nome que se dá é mancha mesmo, sem criatividade nenhuma. O nome é mancha solar. E essas manchas surgem devido a 2 coisas principais. É diferença de composição química. Então, digamos assim, juntou um monte de carbono aqui numa bolinha. Essa bolinha vai brilhar menos do que o que está brilhando ao redor. E vai ficar mais escuro. Esses pontos a gente vê como eles estão no escuro, mas é porque o que está ao redor brilha muito, muito, muito mais que ele. Mas aquele pontinho ali está brilhando muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, parece preto, né? Parece que não tem nada ali, mas aquele ponto ainda assim está brilhando muito. É porque o que está ao redor brilha muito, muito mais. Então, a outra opção é campo magnético. Então, essas linhas de campo magnético... A Terra tem um campo magnético também, né? Mas o Sol também tem um, e as linhas de campo magnético geram essas manchas. A gente pode falar disso numa futura oportunidade, né? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, só falar aí com o professor Dan, que eu volto aqui para falar disso. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês antes, que foi de uma coisa que eu falei e passei direto, que eu perguntei se vocês achavam que dava para tirar foto direto de um planeta, né? Então, por muitos, muitos anos, a maneira de estudar o céu foi só, como eu falei, que Kepler fez lá, né? De deitar no chão, olhar para o céu e anotar. Depois veio telescópios. E depois nós fomos aprimorando esses telescópios e utilizando da computação, dos computadores ao nosso favor. Então, hoje, a tecnologia nos permite tirar uma foto, entre aspas, direta de um planeta desse. Então, essa primeira imagem que vocês estão vendo, essa bola branca é uma estrela e essa bola vermelha é um planeta. Então, a gente consegue, entre aspas, tirar uma foto de um planeta utilizando todo esse histórico de algoritmos. Então, isso não é diretamente uma foto em si, né? Tem uma câmera ali, que não é mais uma placa fotográfica, né? Hoje em dia é CCD, que é o mesmo instrumento que está numa câmera profissional, por exemplo, mas muito aprimorado. Então, nós recebemos a luz, e aí tem vários processos de filtragem dessa luz, de interpretação dessa luz. Então, precisamos de muitos algoritmos para chegar na informação que a gente quer, transformar isso numa cor que a gente consiga olhar para a imagem e dizer, olha que bonitinho esse pontinho vermelho. Tem muita computação envolvida por trás de uma imagem como essa. Essa imagem foi produzida, né, em 2004. Foi a primeira detecção direta de um planeta em uma estrela que não seja o Sol. E o nome do sistema, né, é esse aqui, 2M1207. Essa estrela está a 170 anos-luz de distância da Terra.
E esse planetinha vermelho é 4 vezes mais massivo que Júpiter, que é o planeta mais massivo do nosso sistema solar. Mas a tecnologia desde 2004 já avançou muito e nós conseguimos produzir imagens ou GIFs, né, como esse de baixo, que dá para ver não só um planeta, mas dá para ver um sistema planetário. Então aí são quantos planetas vocês conseguem ver nessa imagem de baixo? Um, que 4, 6. Então, Caramba, é difícil. aqui do lado tem a cola. Se vocês olharem aí no slide, tá escrito. Olha os hackeiros, Chico. Agora tá ruim aqui, porque de imagem realmente. Vocês conseguem colar do slide? Quantos são? Acho que é Porque a certo, ó. imagem, é porque a imagem não vem muito boa. É 20? Não, Chico, do lado aí do slide, moço, um texto. 4. 4. São 4 planetas que tem um tamanho aproximado do tamanho de Júpiter, orbitando uma estrela. O nome da estrela é HR 8799. E como vocês... Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Mas dá para ver várias coisas, entre aspas, né? Vários pontinhos, vários pixels luminosos aqui no centro, e que não são planetas. Então, para construir uma imagem dessa, como a gente viu, né? Esses planetas não emitem luz, eles estão refletindo a luz da estrela. Mas a luz da estrela é tão superior a qualquer luz que esse planeta possa refletir, que a gente tem que tentar tampar a estrela para conseguir ver o que está ao redor. Então, a gente pode fazer essa experiência de dia ou no pôr do sol, por exemplo. Se você tapar o sol com a mão, você vai conseguir enxergar algumas estrelas ao redor, ou tem uma nuvem passando, você não consegue enxergar a nuvem, você tapa o sol, você consegue enxergar. Então, é uma técnica que se utiliza de tampar a estrela, né, de tampar a luz que está vindo da estrela, para que a gente consiga enxergar o que está ao redor. Isso foi uma técnica que foi utilizada, por exemplo, para comprovar, um dos experimentos de comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein foi a observação de eclipses. O que ele dizia? Ele dizia que quando um eclipse ocorresse, nós íamos ver as estrelas que estavam lá atrás do Sol, que teoricamente a gente não deveria conseguir uma estrela que estaria atrás do Sol, a gente não deveria conseguir ver, mas devido à massa do Sol, essa massa curva, entre aspas, o espaço-tempo, e a luz que deveria viajar em linha reta, ela vai fazer uma curva e a gente vai conseguir ver a estrela que devia estar lá atrás. Só que, como o Sol é muito brilhante, mesmo com essa curvatura, a gente não conseguiria ver. Com um eclipse, a Lua tampa o Sol e a gente consegue ver as estrelas que estão ali pertinho, ao redor do Sol, pertinho, assim, de como a gente está vendo, né? Elas estão muito, muito distantes para trás, mas a gente consegue ver aqui na linha de visão ela como estando perto, entre aspas, do Sol. Então, essa técnica de tampar um objeto que está mais brilhante para conseguir ver um objeto que está menos brilhante que está perto é uma técnica utilizada há muito tempo, mas ela precisou ser aprimorada de várias maneiras distintas para que a gente conseguisse captar uma luz tão fraca quanto a de um exoplaneta orbitando uma estrela, por exemplo. E esse GIF que está sendo mostrado, ele demorou mais de 7 anos para ser produzido, né? Então, observações de vários anos, e como o Dan falou, o que o Dan falou foi de como a gente recebe essas imagens dos telescópios e tal. Essa reconstrução de imagem, ela tem que ser feita não só com o sinal em si, né? Reconstrução do sinal, mas a gente observa isso não só no visível. Então, a luz tem cores que nossos olhos não conseguem enxergar, mas a gente consegue fazer equipamentos que sim. Então, uma câmera, por exemplo, que é usada em câmera de segurança, que enxerga no escuro, entre aspas. Então, ela está capturando uma radiação no infravermelho, que é uma radiação que todos nossos corpos, né, como são quentes, têm calor, emitem essa radiação no infravermelho e aquela câmera ali consegue capturar
que tem uma pessoa ali andando, um óculos de visão no escuro, por exemplo. E nós temos instrumentos para isso, tanto para infravermelho, rádio, ultravioleta. Então, nós precisamos pegar todas essas informações usando diversos algoritmos e juntar isso, reconstruir essas imagens para gerar um GIF como esse, por exemplo. Então, atualmente, é sim possível tirar uma foto, entre aspas, de um planeta que está fora do nosso sistema solar. Então, esse é um dos tipos de detecção, mas por toda essa dificuldade, são muito raros os casos de planetas que foram detectados assim. É muito mais fácil você detectar pelo método do eclipse, que foi o que eu falei antes, né? De o planeta passar na frente da estrela. E como é que a gente sabe que um planeta passou na frente da estrela? O que a gente vê daqui? Vocês imaginam? Cortou aqui, como foi a pergunta? Estou falando um ponto para ele. O que a gente vê quando um planeta passa na frente de uma estrela? A sombra? Isso vai depender muito, né? Tipo, do tamanho dessa estrela, porque se o planeta for bem maior e estiverem próximos, pode ser que a gente não veja a estrela, que ele oculte a estrela, ou se a estrela for bem maior, pode ser que a gente não consiga ver, porque o brilho vai ofuscar nossos olhos também, mas a gente não veja o planeta. Eu vou dar uma dica. Esse exemplo aqui é um planeta Mercúrio e Vênus, e esse é o tamanho da sombrinha que eles fazem no Sol. E o Sol está bem pertinho da gente, Mercúrio está bem pertinho da gente. Vocês imaginam que uma estrela a mais próxima, a 4 anos-luz de distância, teria um planeta grande o suficiente para tampar o brilho dessa estrela que a gente conseguisse ver? Não. Não. Na maioria das vezes, o que a gente vê? A gente vê que a estrela está emitindo uma luz e essa luz diminui, porque passou alguma coisa bloqueando a luz. Então, a luz diminui e depois ela aumenta de novo, né? Porque o planetinha saiu da frente da estrela. Sendo que, se isso acontece só uma vez, a gente não sabe se passou um asteroide aqui na nossa linha divisada, se passou um asteroide lá no sistema de lá. Pode ter acontecido qualquer coisa. Mas aí o planeta está orbitando, né, ao redor dessa estrela. Então ele passa aqui atrás, daqui a pouco ele passa aqui na frente de novo. E aí a estrelinha estava brilhando muito, diminuiu o brilho, aumentou o brilho de novo. Daqui a pouco ele volta aqui a terceira vez. E aí você começa a perceber uma periodicidade. Você pensa, a cada 15 dias, o brilho dessa estrela diminui. Então tem alguma coisa aqui girando em torno dessa estrela. Então é assim que nós detectamos exoplanetas pelo método do trânsito. É assim que é chamado esse método. O Alex está perguntando se demorar 500 anos para ele fazer essa translação. Então, uma das leis de Kepler é de que quanto mais próximo se está da estrela, né, menor vai ser o tempo de você dar a volta. Quanto mais distante, maior vai ser o tempo para você dar a volta. E planetas que estão muito próximos têm um período muito curto. Então, como eu falei, nós temos detectados planetas com ordem de dias. Então, assim, acho que o menor, até na ordem de horas, assim, em 8 horas o planeta deu a volta dele. E para a gente é muito fácil de detectar isso, porque você passa 8 horas observando numa noite, ele passou uma vez. Aí no outro dia você vai lá e observa de novo, ele passou de novo. No outro dia você vai lá observar de novo, ele passa de novo. Mas se ele estiver muito distante da estrela, ele vai demorar muito para completar essa volta. Então, no nosso sistema solar, nós temos planetas que demoram séculos para terminar de dar a volta. Então, assim, se a gente fosse esperar, a gente nunca ia conseguir detectar esse planeta. Porque para detectar o planeta, ele não precisa passar só uma vez, né? Porque, como eu falei, se passar só uma vez, pode ter sido um asteroide que passou ali. A gente não tem como ter certeza que é um planeta. Então, ele tem que passar pelo menos 2 vezes ali para você ter um período. De preferência, mais vezes para você ter certeza absoluta que é um planeta. Então, assim, tem uma limitação no método, né? Esse método só consegue detectar planetas com órbitas menores, né? Mais curtas. Então, assim, se for um planeta que nem a Terra, por exemplo, estamos procurando uma Terra.
a Terra demora 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol, né? Digamos que essa pseudo-Terra que estamos procurando vai demorar 1 ano para dar uma volta em torno da estrela dela. Então a gente tem que observar por pelo menos 3 anos, digamos assim, para ter certeza que é um planeta. Então, 3 anos observando a mesma estrela para dizer assim, ó, não, ela passou aqui, passou aqui, passou aqui, tem um planeta aqui que nem a Terra ali. Mas o que é o problema, por exemplo, de procurar um planeta como a Terra? Como eu falei para vocês, as manchas na superfície das estrelas. Então, você está vendo aqui o tamanho dessas manchinhas pretinhas, né? Mas se você olhar nessa imagem de baixo, já tem uma mancha um pouquinho maior. Essas manchas podem ser maiores ainda. E se você observar, o Sol está girando e a manchinha está girando junto com o Sol. No lugar onde tem essa manchinha, está saindo menos luz. Então, quando essa manchinha está virada para a gente, o brilho da estrela está menor. Então, o brilho da estrela também vai ter esse efeito de diminui e aumenta por causa das manchas. Então, como é que a gente sabe que realmente é um planeta que está girando ali ao redor e não uma mancha que está na superfície da estrela e a estrela que está girando? Então, assim, tem várias limitações no método. Essa questão de saber se é um planeta que está girando ao redor ou se é da estrela, o que a gente imagina? A gente imagina que, se for na superfície da estrela, vai ter um período muito menor, porque é a estrela que está girando. Então, a estrela vai girar muito mais rápido em torno do próprio eixo do que um planeta para girar em torno da estrela todinha. Então, essas manchas têm um período muito curto. Então, é assim que a gente identifica que são manchas. Mas, muitas vezes, se uma estrela dessa tem uma mancha muito grande e passa um planeta pequenininho, como a Terra, passa na frente de uma estrela, você não tem muito ali como diferenciar se, na verdade, naquele dia, ali, naquele período do ano, tinha mais mancha ou menos mancha, ou era um planeta ou não era um planeta. Então, assim, tem muitas incertezas ainda, é uma técnica que ainda está sendo aprimorada, mas o que nós utilizamos para entender melhor esses sinais? Nós utilizamos algoritmos. E um dos algoritmos que eu utilizo é com base justamente nisso. Eu trouxe aqui uma figura para mostrar para vocês, que é uma figura que eu utilizo no meu trabalho. Tem muita informação aqui, então vamos trabalhar só devagar. Essa maior zona aqui. O que a gente observa da estrela? A gente observa a luz, que ele chama de fluxo. Então, tá aqui o fluxo que está vindo da estrela, essa linhazinha preta. Então, cada pontinho desse preto aqui, na verdade, é uma medida que o telescópio fez apontando para essa estrela. Então, você vê que tem um monte de ruído aqui. Então, uma das informações que a gente tem que ter um programa, um algoritmo que saiba lidar com o ruído, separar o que é ruído. O ruído pode ser, por exemplo, se esse telescópio está na Terra, a gente está observando a nossa atmosfera. A nossa atmosfera introduz ruído, mas não é o caso, esse telescópio que está no espaço. Então, o que pode ser esse ruído? Esse ruído pode ser uma poeira interestelar que esteja entre a estrela e a gente, porque o espaço a gente diz que é vácuo, mas tem várias coisas ali no meio, né? Então, tem uma poeira ali no meio, essa poeira vai atrapalhar. Tem questões do próprio instrumento, né? Porque o instrumento não é perfeito. Então, tem erros do próprio instrumento, da própria medida. Então, nós temos que ter algum algoritmo que saiba lidar com esse tipo de erro. Vamos lá, tem esses vários pontinhos pretos, mas a gente consegue perceber, mesmo visualmente, que eles estão mais concentrados aqui no meio, né? A gente consegue, digamos assim, visualmente tirar esse erro aqui para cima e para baixo. Então, tudo bem. Tá aqui a estrelinha, ela tá brilhando, e aí, de repente, ela diminui o brilho, continua aqui e diminui o brilho. Se vocês olharem para essa imagem aqui do canto inferior esquerdo, vocês vão ver a imagem completa, né? Aqui embaixo está em dias, só que os astrônomos escolheram um dia, assim, ó, a partir desse dia aqui, a gente vai começar a contar. Não é de Jesus. Eles escolheram um dia lá, ó, a partir desse dia a gente vai começar a contar. Então, esse aqui é o dia 2.457.000... Perdão, li errado o número aqui. 458.440. E aí, assim, a gente vai contando.
Enfim, esse aqui, se você olhar aqui, tá, o tempo aqui embaixo está em dias, e aqui está o brilho, a luz, o fluxo que a gente vê da estrela. Então, a estrelinha estava brilhando, e aí do nada diminuiu. E aí volta de novo. Aí está brilhando, aí diminuiu. Aí volta de novo. Está brilhando, aí diminuiu e volta de novo. Isso aqui é a informação que a gente tira direto do instrumento, né? O telescópio observou isso aqui, o fluxo. A luz aumentando e diminuindo. Aí o que a gente faz? A gente pega um algoritmo que faça processos físicos e matemáticos para interpretar isso, e aí ele constrói esse gráfico aqui. Esse algoritmo constrói esse gráfico procurando o quê? Procurando justamente periodicidade. Então, assim, tem um pico aqui, tem um pico aqui, tem um pico aqui. Então, eu estou vendo aqui, ó, que nesse intervalo aqui de 42 horas, quase 48 horas, né, a cada 2 dias, tem um pico. Então, ele transforma essas periodicidades nesse gráfico aqui de cima, esse algoritmo. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para o pico mais alto aqui. O pico mais alto aqui é justamente em 42 horas. Aí, outra parte do código vai lá e faz o quê? Corta essa imagem aqui de baixo a cada 42 horas. Então, ele vai lá, vai cortando vários pedacinhos e cola um em cima do outro. Se esse período tiver calculado certo, ela tá vindo alto, aí desce. Tá vindo alto, aí desce. Se você cortar bem bonitinho todos eles no tamanho certo e você colocar um em cima do outro, eles vão estar iguais, digamos assim, né? Porque ele tá sempre vindo aqui e desce aqui no final. Sempre vindo aqui e desce no final. Se você cortar e colocar um em cima do outro, vai ficar essa imagem que eu estava mostrando antes para vocês. Aqui é como se ele tivesse cortado a cada 48 horas e colado os vários pedacinhos um em cima do outro. Se esse período não tiver bom, isso aqui vai ficar tudo borrado, digamos assim. Ops. Vai ficar tudo borrado, digamos assim, porque, digamos que está aqui o seu gráfico. Ele está vindo aqui e desce aqui no final. Mas você corta só aqui, quando você vai somar isso, colocar um em cima do outro, vai ficar um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. Não vão ficar um em cima do outro. Não vai ficar bonitinho como está aqui o exemplo. Então, é assim que a gente consegue identificar se nós calculamos esse período corretamente. Mas, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Esse caso aqui não é um exoplaneta, não é um planeta que está sendo detectado com esse fundinho aqui. É uma outra estrela. Porque não só temos manchas para complicar nossa vida, mas as estrelas não necessariamente estão sozinhas. Na verdade, a maior parte das estrelas, elas estão em sistemas com mais de uma estrela. Então, 2 estrelas podem orbitar em torno de um centro de massa em comum. E se tem uma estrela que brilha muito mais do que a outra, quando essa estrela, essas estrelas são tão longe de você que você não está enxergando 2. Você está enxergando como se fosse uma só, a soma das 2 estrelas. E quando uma passa na frente da outra, você deixa de ver a luz das 2, né? E passa a ver só de uma. E quando tá aqui a pequena e a grande. A pequena passou na frente da grande, ela tá tapando um pouco da luz da grande que ia chegar em você e não tá chegando mais. E do mesmo jeito, quando ela passa aqui por trás, você não tá vendo mais a luz que você estava vendo dela. Você tá vendo só da estrela grande. Então, você consegue ver que a luz que você está enxergando vai aumentar e vai diminuir do mesmo jeito. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar atento, né? Que não necessariamente porque a gente vê essa diminuição, quer dizer que é um planeta. Pode ser uma outra estrela. Mas o que muda quando é uma outra estrela? É que não tem só um buraco, entre aspas, né? Uma queda grande. Geralmente tem uma queda pequena aqui perto, que é essa quedinha aqui. Por quê? Porque aqui estava a estrela grande e aqui está a estrela pequena. Elas não emitem a mesma quantidade de luz, digamos assim. Então, vamos dizer que a estrela grande emite muito mais luz do que a pequena. Então, você está vendo uma quantidade de luz das 2 juntas. Quando a pequena tapa a grande, ela tapa muito mais do que o que ela está emitindo. Então, vai ser uma queda muito grande. Então, é essa queda profunda que a gente observa. Mas quando ela passa aqui atrás, você deixa de ver a luz dela. Só que a luz dela não é tanta luz assim. Então, vai diminuir menos. Então, acaba com uma imagem dessa, com uma queda bem baixinha e outra queda bem profunda.
Então, são questões que a gente tem que ficar atento às pessoas que estudam procurando exoplanetas, né? Tem alguma pergunta aí? Eu fiquei particularmente curioso em relação a esses gráficos aí da esquerda, né? Aí desse que está embaixo para esse que está em cima. Então, esse de baixo falou que é as observações brutas, né, coletadas do telescópio, né, que indicam aí a intensidade luminosa captada daquele objeto, né? Só uma ressalva, não é bruto. Isso aqui já é processado, já tem várias questões de processamento, mas é como o Dan falou, é mais um processamento assim de sinal, de interpretar aquele sinal de o CCD recebeu o pixel, o fóton, são questões assim mais de não tem nenhum processo físico, não tem nenhuma interpretação física, não tem nenhuma conta matemática entre aspas feita. É só para a gente conseguir juntar a informação de quanta luz a gente recebeu. É só para lembrar que não é uma coisa tão simples quanto a informação que vem direto do telescópio. Isso aqui já tem um pré-processamento, já tem um algoritmo que funcionou aqui para construir essa imagem. Entendi. Justino, Oi. Antes da Larissa terminar de responder, né? É importante a gente lembrar que um telescópio, ele não necessariamente ele pega uma imagenzinha JPEG, né? Digamos assim, basicamente é número, né? Como um computador, como a própria imagem JPEG, a gente já viu que é um monte de número ali, né? Então, e assim, é muito volume de dado, porque você imagina, tem vários telescópios que ficam capturando isso em regiões diferentes do planeta. Então, quando um lugar está de noite, o outro telescópio está funcionando, né? Ou, desculpa, quando está de noite num lugar, o telescópio está funcionando, né? Quando está de dia, não faz sentido, né? Acho que a luz do sol atrapalha muito, né? Então, assim, isso depois tudo é agrupado, coletado em um banco de dados, digamos, de algumas organizações, né, da NASA, do CERN, de outros institutos, né, de pesquisa, e inclusive, sim, tem muito desse trabalho, assim, né, e todo dia tem dado novo, tem informação nova, né, enfim. Então, é por isso que o uso dos algoritmos são fundamentais, essenciais para automatizar esse tipo de tarefa. Só para dar uma ideia maior para vocês do que o telescópio vê, digamos assim, né? Essa imagem aqui do canto, roxinha, é uma ideia de o que o telescópio está vendo. Supondo que isso aqui fosse o CCD, né? O que está na sua câmera ali, o que vai receber. O que ele conta é quantos fótons, quanto de luz você recebeu em cada pixelzinho desse. Então, tem vários quadradinhos aqui que ele divide o céu. Isso aqui é como se fosse uma imagem do céu, bem pixelada, só que com uma qualidade muito boa, digamos assim. Então, a estrela que a gente está interessado, que a gente está estudando aqui, está dentro desse círculozinho vermelho. Então, a olho nu, a gente não consegue nem ver nada aqui, né? Mas a sensitividade do instrumento é tão alta que, ainda assim, do que a gente não consegue ver nada visualmente, está saindo toda essa informação aqui de quanta luz está chegando ali. Então, digamos assim, o que seria mais cru de o que o telescópio vê é uma imagem parecida com essa daqui. Entendi. Mas eu acho que a pergunta não era essa, né? Continue. Não, certo. Aí o que eu achei interessante essa explicação de que acontece um evento periódico, né? E que o que é descoberto não é observando exatamente chamar de função aí de baixo, mas sim encontrar o período, certo? Encontrar em que momentos acontece aquela repetição. Então é como se pegasse essa aqui de baixo e fizesse tipo uma transformada de domínio, né? Tipo, eu quero ver no domínio da frequência, para ver a intensidade da luz. Isso que é feito. Isso aqui é uma transformada de Fourier. É uma transformada do domínio para você passar isso para frequência. É porque na verdade, aqui já está em período, né? O de frequência, você pode fazer um longo descargo, que é outra técnica que passa em período. Então, tem diferentes técnicas para fazerem transformadas de domínio para transformar isso para frequência, para período. Perfeito. É porque justamente eu trabalhei com processamento de imagem, tinha essa transformada de Fourier lá, né? Exatamente. Aí eu digo, olha que legal, eu vou perguntar se isso é a mesma coisa, porque eu digo, acabei de achar outra aplicação, que não é só um monte de conta louca para a gente ficar
é a Se mesma matando coisa. na disciplina, né? Transformada de Muito legal Fourier isso aí, viu? é uma dessas disciplinas. Eu fiz uma disciplina que eu estudei transformada de Fourier. Então, assim, matematicamente, quando você estuda, é um monte de conta absurda. E você fica assim, gente, não queria estar sabendo disso, não queria estar fazendo essas contas. Mas aí quando você vê a utilidade disso, né, isso sendo utilizado na prática, de como você pode usar aquele monte de conta, que aqui não sou eu que estou fazendo esse monte de conta, né? É um algoritmo que está fazendo esse monte de conta. Eu só preciso saber as contas para saber mandar o algoritmo fazer. E, na verdade, aqui é um algoritmo que, em Python, já existem bibliotecas com isso pronto. Então, não foi nem eu que mandei ele fazer a transformada, não foi eu que ensinei ele, digamos assim, a fazer a transformada de Fourier. Alguém já fez isso para mim, já tem uma biblioteca bonitinha, Fast Fourier Transform, que eu posso só utilizar isso. E aí ele já faz toda essa conta que eu aprendi lá na minha aula de física para eu achar esse período e achar esse planeta, por exemplo. Muito legal. Facilita muito a interpretação. Se você for olhar, e, inclusive para você conseguir diferenciar, no caso, são duas estrelas que estão em par, né? Ou se é realmente só um planeta que está na frente. Porque sendo duas estrelas, você não vai encontrar apenas um pico na transformada, né? Você vai encontrar dois, né, em pares. Aí teve esse mais alto e teve esses outros dois aí próximos. Tô falando desse gráficozinho do meio, né? Eu não sei se eu estou interpretando correto. Isso. Então, outra questão que tem é que esse pico aqui vão aparecer outros picos menores também por conta da questão do ruído, porque alguns desses ruídos são sistemáticos. Então, esse telescópio que está observando, ele tem o próprio funcionamento dele. Então, o próprio funcionamento dele já acrescenta alguns erros. Se você observar essa imagem aqui de baixo, tem um buraco aqui, né? O que é esse buraco? É porque ele não consegue observar continuamente aquela estrela, porque o céu também está se mexendo. Então ele está olhando aqui, mas daqui a pouco ele tem que dar uma viradinha, dar uma viradinha, dar uma viradinha. Ele não está sempre parado. Então tem várias coisas externas que vão adicionando possíveis fontes de erro, o próprio ruído, todos esses piquinhos menorzinhos que vocês estão vendo aqui são ruído. Essa linha azul, ela é traçada justamente para a gente tentar separar o que é ruído do que é realmente essencial. Aí já é outra conta que vai de física e estatística, tem muitas outras coisas envolvidas para a gente tentar separar do que é físico do que não é. Mas Como se fosse um filtro, né? Tipo, vai passar só as frequências altas, frequências baixas e tal. Exatamente. Tipo isso. Não é questão, nesse caso aqui não é questão de frequência alta ou frequência baixa, porque senão seria uma linha na vertical, né? Porque o período tá para lá, o período tá para cá. Mas é uma questão de quão significativo é esse sinal com relação ao ruído. Assim, o quanto isso se desvia, né? Tá muito mais para baixo ou tá mais ou menos aqui no meio? É uma questão mais disso. E outra questão que eu falei, algum desses picos pode ser uma mancha na superfície dessa estrela. Então, se for uma mancha, onde é que esse pico vai estar? Ele vai estar... Vai estar na frequência alta. No caso, o período lá no comecinho, que é o Exatamente. inverso, né? Período muito baixo. Tem outras questões da estrela que também acrescentam períodos aqui, porque a estrela tem como se fosse terremotos. Só que, no caso, só remotos, não sei. A gente chama de pulsações. A superfície da estrela não é paradinha, né? Ela, digamos que, incha e desincha. Então, isso muda como ela emite a luz. E aí, isso acrescenta uma periodicidade. Então, tem várias complicações, né? Mas simplificando o simplificado, a gente consegue... Meu Deus! Parece um sistema caótico. Quando você pensa que está botando ordem no caos, aí vem mais uma variável para atrapalhar a tua vida. São muitas variáveis, mas, como o Dan falou, a gente tem muita informação. Porque, por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é do telescópio TESS. Então, o nome dele, o nome de cada estrelinha observada pelo TESS tem um tique, que é TESS Input Catalog. Fizeram um catálogo com todas as estrelas observadas por esse telescópio. Essa aqui tem esse numerinho aqui. Então, são milhares de estrelas. Esse Gaia é outro catálogo. O Gaia tem mais de bilhões de estrelas. Então, cada pontinho cinza que tem aqui nessa imagem é uma estrela observada pelo Gaia.
e essa estrela em específico que a gente está observando é esse ponto vermelho. Então, tem um volume de dados muito grande. Então, se você sabe fazer um algoritmo que consiga fazer análises para um número muito grande, muito rápido, um número muito grande de estrelas, você consegue encontrar padrões, você consegue encontrar objetos. Então, o TESS já é como se fosse uma evolução do Kepler, né? Alguém falou aí do satélite Kepler. O satélite Kepler, com esse mesmo método, essa mesma metodologia, ele já achou mais de 2.000 planetas fora do nosso sistema solar. Eu acho que vai quase em 3.000 já, por esse método. Então, não ele em si, né? Os diferentes astrônomos em diferentes lugares do mundo, utilizando esses dados, utilizando esses algoritmos, já encontraram mais de 2.000 planetas em outros sistemas. Então, assim, é uma coisa que é de você pensar, o que é 2.000 sistemas em 2 bilhões de estrelas, né? É uma quantidade muito pequena. Mas se você tem um algoritmo que você consegue rodar automaticamente, que você não precisa ficar olhando, né? Que o algoritmo já saiba separar o que é um planeta do que não é, você consegue rodar esses bilhões de estrelas muito rápido. Mas antigamente, que era tudo feito manualmente, cada um tinha que ir lá e olhar e dizer o que era, a gente nunca ia chegar nesse número tão alto. Larissa, tu tem conhecimento ou se tu pudesse citar, sistemas de inteligência artificial ou de reconhecimento de padrões que estejam aí já, ou que já sejam bem consolidados na área, ou que estejam em desenvolvimento, que estejam bem modernos aí, o avante, essa tentativa de descobrir padrões e encontrar coisas de forma sem intervenção humana para isso, ou que pelo menos pudesse apontar onde tenha grandes probabilidades porque para o ser humano olhar tudo é complicado. Talvez se ele pudesse olhar onde tivesse mais probabilidades, diminuiu o campo, né? Diminuiu a vastidão, a quantidade de objetos, e o computador poderia ajudar nesse sentido. Uma questão que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar de flares. Flares são uma grande emissão de matéria que o nosso Sol tem e algumas estrelas têm também. Então, como eu falei, o Sol tem um campo magnético e, às vezes, esse campo magnético faz com que ele pegue uma pequena parte da massa dele e jogue para fora no sistema. Então, isso é importante para a tecnologia porque essas partículas são carregadas, muitas vezes, mesmo que a gente tenha um campo magnético para nos proteger disso, às vezes elas conseguem atravessar o nosso campo magnético e isso afeta as nossas telecomunicações. Então, é muito importante para a gente saber quando essas coisas vão acontecer, mas é muito difícil de prever. Então, tem um interesse muito grande no estudo disso e a gente estuda não só o nosso Sol, mas outras estrelas procurando sinais desses flares. Então, para a gente conseguir se proteger melhor, proteger nossas telecomunicações. Então, como é que a gente sabe que aconteceu um flare? A luminosidade da estrela tem um pico muito alto de repente, porque ela emitiu uma massa ali. E isso já foi, antigamente, antes dessa possibilidade de redes neurais, por exemplo, de inteligências artificiais para encontrar padrões, como a gente tinha uma quantidade de informação muito grande, os chineses fizeram um programa e meio que distribuíram nas escolas para as crianças brincarem. Então, o programa ia lá ensinar para ele a identificar, olhar para uma curva como essa daqui e identificar quando teve um flare, que seria, ao invés de um piquinho desse para baixo, um piquinho desse para cima, e deixar as crianças brincando de catalogar. Então, eles conseguiram uma quantidade de informação muito grande, porque China, vários milhões de pessoas brincando disso, conseguiram fazer essa informação. Mas é muito difícil você fazer uma pesquisa dessa forma, porque você não tem como garantir 100% que aquela criança que está brincando ali está aplicando o método certo. E essa pesquisa foi posteriormente substituída por um programa com uma inteligência artificial que consiga fazer a mesma avaliação que aquelas crianças ali estavam fazendo. Então, a mesma imagem que você mostra para a criança para dizer, é desse jeito aqui que procura quando for desse jeito, você mostra para o computador.
é desse jeito aqui que é um flare, eu quero que você procure flares iguais a esse. Então, você treina ele a reconhecer aquilo, e ele reconhece aquilo com uma precisão muito maior do que a precisão do olho humano. Então, existe a aplicação disso na astrofísica, sim. A grande dificuldade, né, é quando o povo não sabe nem o que procurar, né? É tanto dado, é tanta coisa, eu olho para onde, meu Deus do céu? Uma questão muito grande é essa questão do ruído, né? Do como que eu digo como que eu ensino para essa máquina que isso aqui é significativo o suficiente ou não. Porque a maneira como nós tomamos decisões, muitas vezes, é muito subjetiva e a gente não consegue passar isso objetivamente para um programa repetir aquele tipo de tomada de decisão. Então, às vezes, a gente tem que entender como que a gente está tomando essas decisões, como que o nosso olho interpreta aquilo, para conseguir passar aquilo para a máquina, para conseguir fazer um programa que faça a mesma coisa que eu faria. Mais alguma pergunta aí, sim? Deixa eu ver aqui. O Samuel está perguntando se sistemas estelares binários são muito comuns na Via Láctea. Muito comuns, muito comuns. É muito comum sistemas binários a nível assim de já os cientistas já terem se perguntado se não seriam todos binários e que um dia se separaram. Não é, mas assim já foi uma hipótese levantada. Então, assim, a maior parte das estrelas estão em sistemas binários. Assim, não necessariamente binários, mas mais de um, né? Tem sistemas com 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Por que disso? Porque quando as estrelas vão se formar, elas se formam de uma nuvem de gás e esse gás vai se juntando com a gravidade, a ponto de que fique tão quente no núcleo que comece a queimar, fazer a fusão nuclear, né, do hidrogênio. E essas nuvens, para começar a se juntar, antes elas eram muito, muito, muito maiores. Então não junta e faz só uma estrela aqui. Então faz uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então elas são perto, entre aspas, né? Distâncias astronômicas. Elas estão sempre perto uma da outra, então é muito fácil formar um sistema duplo em que a gravidade de uma prenda a outra. Então, já existiu essa dúvida de que se não seriam todos sistemas binários ou trinários. Mas existe sim sistemas que já se formam a estrela sozinha, mas entre aspas, né? Sempre vai ter alguma vizinha ali perto dela que se formou dessa mesma nuvem enorme inicial. O Alex está dizendo aqui que ia ser bom se tivesse uma matéria dessa no IFP. Né? E o Alex, acho que a grande dificuldade é porque realmente quando você vê a Larissa falando aqui, né, a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de física, a gente está falando de física e estatística, tudo isso a gente está falando de matemática, a gente está falando também de toda a parte social, de como os cientistas interagem, se comunicam, de quem é que tem acesso aos telescópios, questão financeira, né, porque os países que têm mais dinheiro normalmente investem mais em ciência. Então, assim, é muito complicado a gente realmente dar um panorama geral, né? E é por isso que eu digo assim, que a gente procurou trazer esse tipo de conteúdo para mostrar para vocês da importância dos algoritmos, né, nas diversas áreas, né? Mas não é só o algoritmo em si, né, também. É realmente uma cadeia muito complexa de conhecimento, né? Todo pesquisador, todo cientista, é muito difícil ele ter um conhecimento só em uma área específica, né? Normalmente ele vai mergulhando ali em várias áreas para juntar, inclusive para criar essas áreas, né? Por exemplo, a Larissa falou que ela estuda... Fala direitinho o foco mesmo da tua pesquisa. Então, o que eu falei quando eu estava falando lá, mostrando lá as manchas, né, para vocês. O que eu estudo especificamente é campo magnético. Então, na minha graduação, eu estudei campo magnético em um tipo de estrela que é estrelas subgigantes. São o Sol atualmente ele está queimando no núcleo hidrogênio em hélio. Essa fase a gente chama de sequência principal. Quando ele sai dessa sequência principal, ele vai começar a crescer. Acho que alguns já ouviram falar disso, né? Que o Sol vai virar uma gigante vermelha e vai englobar Mercúrio, Vênus, talvez até a Terra, de tão grande que ele vai ficar daqui a 4 bilhões de anos. Então,
tem um desses estágios, né, de ele estar crescendo, é que ele não virou gigante, ainda é subgigante. Foi isso que eu estudei no meu TCC, da minha graduação, foi disso. Sendo que aí ele vai continuar crescendo, vai virar uma gigante vermelha, depois ele vai crescer tanto que essa parte mais externa vai ser expulsa para fora e vai sobrar só o núcleozinho no meio. Só o núcleozinho no meio que sobrou é a anã branca, que é o que eu falei, que é como se fosse o cadáver da estrela, né? Já mandou o corpo para fora, sobrou só o corpinho ali no centro. Essa anã branca é o que eu estudo hoje no meu mestrado. Então, eu estudo os campos magnéticos nesse resto de estrela que sobrou, depois que ele mandou para fora isso. Mas que são ricas em... Elas são ricas em hidrogênio. Porque, assim, esses pontinhos que sobram, digamos assim, o Sol, quando ele jogar isso para fora, que sobrar, ele vai ficar do tamanho da Terra. Sendo que vai ter uma massa ainda muito grande. Então, é uma massa muito grande concentrada num tamanho pequenininho quanto a Terra. Estrelas que são maiores do que o Sol, têm massas muito maiores do que o Sol, às vezes podem concentrar uma massa da massa do nosso Sol, depois que mandar um monte de massa para fora, ainda vai sobrar massa do tanto que o nosso Sol tem massa, e vai ser do tamanho da Terra. Então, assim, é uma massa muito grande, concentrada num lugar muito pequeno. O que acontece? Começa a estratificar. Digamos assim, as coisas que são mais pesadas, elas vão começar a ir para o centro, as que são mais leves ficam fora. Então, o hidrogênio, que é o elemento mais leve que a gente tem, vai ficar ao redor ali. Então, o que a gente consegue ver quando a gente olha para uma anã branca, a maioria das vezes? É o hidrogênio que está na superfície, porque a gente não consegue ver o que está lá dentro. A gente só consegue receber a luz que está vindo ali da bordinha. Então, a gente só consegue ver o hidrogênio. Então, o que eu estudo é o campo magnético através do estudo do hidrogênio. Mas isso aí, se vocês quiserem aqui, eu falo aqui 10 horas com vocês sobre isso, né? Mas tinha até outro slide aqui para mostrar para vocês. Fala rápido só porque o Dan me perguntou. Mas só isso aqui dá uma outra palestra inteira sobre isso. Aqui embaixo, vocês têm um espectro. O que é um espectro? Quando você olha para um arco-íris, por exemplo, a luz que vem do Sol, ela vai se decompor, né? Uma luz que antes você estava vendo branca, ou no caso, quando você olha para o céu, você vê azul, né? Mas a luz branca que chega na gente, ela tem várias cores ali e o arco-íris é a decomposição dessas cores, né? Você vê cada corzinha dessa, cada frequência, cada comprimento de onda. Então, isso aqui é como se fosse o arco-íris dessa estrela. O arco-íris do nosso Sol, se a gente conseguisse projetar o arco-íris na nossa parede e observar bem atentamente, bem de pertinho, a gente vai ver umas linhazinhas pretas. São essas linhazinhas pretas que estão aqui. Essas linhas pretas representam o elemento que está na bordinha da estrela, né? Na superfície da estrela. E se vocês quiserem que eu explique isso mais detalhadamente, fale com o Dan para agendar aí outra palestra. Mas, com isso em mente, cada linhazinha dessa representa um elemento. Não uma linha, mas um conjunto de linhas. A gente sabe isso porque a gente mede no laboratório. Então, num laboratório aqui na Terra, a gente consegue medir que cor que é essa linha. E aí, quando a gente olha para as estrelas, se ela tem essa linha bem aqui no verdinho, então é porque tem hidrogênio, é porque tem hélio. Então, o que eu estudo é essas linhas pretinhas, digamos assim, que está aqui, do hidrogênio. Mas, quando tem campo magnético, essa linhazinha que era só uma, ocorre um efeito quântico, e essa linha que era uma vira 3. Se o campo for mais ou menos baixo, mas se o campo for muito, muito alto, ela pode virar 5, 7. E aí tem vários algoritmos que calculam isso, e assim eu consigo descobrir qual é o valor do campo magnético dessa estrela. Então, o que eu faço realmente é isso, é estudar o espectro dessa estrela, que seria isso aqui, só que aqui está muito simples, né? Assim, de uma luzinha onde está preto, do mesmo jeito que eu mostrei aqui embaixo, isso aqui é fotometria, e o nome oficial, né? E isso aqui é espectroscopia. Aqui, digamos assim, aquela imagem que eu mostrei para vocês, a luzinha preta, é como se fosse essa imagem aqui. Mas o que eu realmente estudo, na verdade, é uma transformação que eu faço disso com algoritmos que fica mais parecido com isso, né? Fica mais como se fosse uma linhazinha, só que aqui embaixo, ao redor, ao invés de ter o tempo, porque a fotometria, eu estou observando aqui a estrela, a quantidade de luz que está vindo. A espectroscopia não é isso, eu observo uma vez só. Só que nessa uma vez só, eu tenho que abrir o arco-íris. Então, eu tenho que abrir o comprimento de onda, né? A frequência. Então, aqui embaixo que vai ser uma linha parecida com essa,
mas aqui vai ser comprimento de onda ou frequência, e aí vai ter esses para cima e para baixos, que na verdade vão simbolizar essas linhazinhas pretas, né? Onde está preto vai ser um vale, né? E onde está colorido aqui vai ser lá em cima. Então, eu vou estudar, fazer essa mesma análise de profundidade, enfim, com vários algoritmos distintos. Posso, como falei, se vocês quiserem saber mais a respeito, se também não quiser uma palestra, quiser só falar comigo no privado, fala com o Dan, ele passa meu contato, a gente vai conversando. É o código de barra do elemento. Exatamente. Essa imagem está aqui porque, se desse tempo, eu estava iludida aqui que eu ia passar 50 horas falando com vocês. Isso é uma outra maneira de se detectar planetas. Que não existe só o planeta passar na frente ou você tirar uma imagem direta. Isso daqui é porque, como eu falei para vocês, como você está brincando lá no gira-gira, você está girando em torno do centro de massa, a estrela e o planeta também giram em torno do centro de massa. Então, o nosso Sol gira em torno do centro de massa. Ele faz um bamboleiozinho, só que o centro de massa está tão perto do próprio centro do Sol que ele faz só 8 centímetros aqui e a gente está milhões de quilômetros lá fora dando a volta, né? Mas a gente consegue perceber pelo efeito Doppler. O efeito Doppler é, por exemplo, quando a ambulância passa por você, quando ela está lá atrás vindo até você está ouvindo quando ela vai se aproximando, você vai escutando mais grave. Então, esse efeito de que antes era mais agudo e agora está mais grave para o som, para a luz tem a mesma coisa. Quando a estrela está lá no bamboleio dela, quando ela está se aproximando da gente, ao invés de ser mais agudo e mais grave, é mais azul ou mais vermelho. Então, essa imagem que está mostrando aqui, né, as linhazinhas pretas, elas vão afastar um pouquinho para o azul, quando a estrela está vindo em direção a gente, e afastar um pouquinho para o vermelho, quando a estrela está se afastando da gente. Só que isso é muito pouquinho, né? Porque a estrela está, tipo, 8 centímetros aqui. Mas a gente consegue detectar isso. Tipo assim, se for um planeta muito grande, que tem uma massa muito grande, ela vai dar uma bamboleada maior. Então, a gente vai saber que essa linha está indo mais para lá ou mais para cá. Mas tudo isso ainda depende de que a estrela esteja aqui, o planeta aqui girando, e a gente na mesma linha. Porque imagina que o planeta está girando assim. Essa estrela não está se aproximando nem afastando da gente, ela está bamboleando para cima e para baixo. E a gente não consegue perceber o efeito Doppler. O efeito Doppler é se aproximando e se afastando. Do mesmo jeito, o trânsito. Se o planetinha está passando aqui, ele nunca vai passar na frente da estrela para a gente ver. Então, para que esses métodos funcionem, o planetinha tem que estar passando aqui entre a estrela e a gente. Então, isso é mais uma limitação de como a gente consegue detectar. Tem outros métodos que não são esses e que não dependem do planetinha estar passando na frente. Por exemplo, a detecção direta, esses planetas aqui não estão passando na frente, né? Você consegue ver que eles estão girando assim. Então, é um método que funciona. Outro método é porque esse planeta tem uma massa, essa massa faz um efeito gravitacional. Então, a gente consegue detectar esse efeito gravitacional. Tem infinitos métodos, não infinitos, né, mas existem uma variedade enorme de métodos. Cada método tem a sua limitação, tem a sua vantagem, né? Esse funciona quando o sistema está assim, esse funciona quando o sistema está assim. Esse aqui é melhor quando o planeta é muito grande, é muito massivo. Esse aqui é melhor quando ele está muito perto, que ele passa na frente. Esse aqui é melhor assim. E aí, cada cientista escolhe seu preferido, adota para ser seu filhinho e estuda aquilo em profundidade. Estão vendo aí a viagem aí. Depois você fica dizendo que o algoritmo é difícil. Só um negócio, só if, ou se forzinho, pronto, acabou. Mas acabou a disciplina. Um vetorzinho. Se você olhar aqui, isso aqui é uma parte do código que faz aquela última imagem que eu mostrei para vocês, que tem vários plots, né? Então, isso aqui é uma parte que faz aquilo. E como o Dan falou, né? Vocês estão vendo aí, if, else, for, é o que a gente usa, tá? Isso é um código feito em Python, então tem um print, tem um abrir um arquivo, escrever alguma coisa no arquivo. Se der um erro, se der um aviso, faça isso. Se não der, faça aquilo. Pega esse número daqui, bote ali. Então, for. Então, enquanto eu estiver aqui, é isso que a gente faz na prática, né? Aquele monte de interpretação linda, maravilhosa, é o que vem depois. Mas o que eu faço realmente no meu dia a dia é código em Python. E muito
naquela ideia, né, gente? De pegar uma entrada que vem já preparada, processar essa entrada e gerar uma saída. Seja essa saída um número normalizado através de algum cálculo, ou alguma informação visual, algum gráfico que ela depois vai analisar, né, e tirar as conclusões dela. Gente, tem mais alguma dúvida? Vamos entrar e finalizar para a parte de pergunta. Acho que tinha um aqui. Acho que o povo está puxando mais para a astronomia do que para os algoritmos. As anãs brancas são mais quentes ou mais frias que as outras estrelas? Por quê? Então, tem anãs brancas de temperaturas muito variadas, mas a maior parte delas, comparada com o Sol, por exemplo, elas são mais quentes. Isso, por exemplo, se você imaginar o Sol, a superfície do Sol tem uma temperatura de 5.000 Kelvin. 5.000 Kelvin acho que é o dobro de uma lâmpada incandescente dessas que tem na sua casa. Não é nada muito, oh meu Deus. Mas por quê? Porque ali é só a superfície, a bordinha. Lá no centro, onde está tendo a reação nuclear, é tipo 50.000 Kelvin. É muito, muito, muito mais alto. Então, se você imagina que está aqui a estrela, que no meio está muito, muito quente, e a borda já está mais friinha. E ela manda para fora só o que está na borda, vai sobrar só o meio, que está muito, muito quente. E isso significa que a temperatura dela vai estar muito, muito mais alta. Isso também significa, para a astrofísica, que a luz dessa estrela vai ser mais azul, porque existe essa relação entre temperatura e cor. Dan estava até me lembrando esses dias, eu tenho um vídeo no YouTube, eu já participei de um canal que chama AstroTubers, que são várias pessoas da astronomia, da astrofísica, às vezes da graduação, do mestrado, que se juntaram para fazer um canal para responder esse tipo de dúvida, esse tipo de pergunta, porque a gente vê que tem muito desse conteúdo em inglês, mas tem pouco desse conteúdo em português na internet. Então é um canal que responde esse tipo de dúvida, e eu fiz um vídeo para esse canal justamente explicando a relação entre a cor, se é mais azul, se é mais vermelho, e a temperatura da estrela. Então, se vocês quiserem olhar lá, fica a dica. Vamos ver aqui outra pergunta aqui. O Alex está perguntando se existe alguma teoria que fala sobre o que veio antes do Big Bang. Eu disse que só Deus. Então, eu não sou muito dessa área, porque, assim, como eu falei, a astrofísica estuda muitas coisas mesmo. E eu me interesso principalmente pela parte de estudar estrelas, como estrelas evoluem. No meu caso, especificamente, o campo magnético dessas estrelas, então, antes dela nascer, depois que ela morreu. Eu sou muito interessada nisso. Mas a área que estuda mais essas questões de uma escala muito maior do que uma estrela, porque uma estrela ainda é pequena, né, para astrofísica, digamos assim. Então, você pegar uma galáxia que tem milhões de estrelas e um sistema que tem milhões de galáxias num super aglomerado, essas coisas, uma estrela se torna uma coisa pequena. E a área que estuda mais essa parte, que estuda o universo muito antigo, é a cosmologia. Mas, até onde eu vi, os cientistas se preocupam em ir até o Big Bang, digamos assim, porque se definiu teoricamente que é o início do espaço e do tempo. Então, se é o início do tempo, não tem por que nós procurarmos informações sobre o que existia antes do tempo existir. Então, é como se fosse mais uma questão filosófica. Tipo, para a física é como se não tivesse interesse. Se eu estou definindo o problema a partir daqui, então não tem por que eu pensar no que tem antes disso, né? Porque o problema foi definido a partir daqui. Então, se eu estou dizendo que as leis físicas vão funcionar a partir daqui, então não tem para que eu saber o que tinha antes se eu estou interessado nas leis físicas. Rapaz, eu não estou entendendo, porque o Samuel disse que quer estudar, ler artigo de paleontologia e fica perguntando o que são nebulosas exatamente. O homem é completo. Eu gosto sempre de lembrar que o primeiro professor, que foi meu primeiro orientador da minha iniciação científica na faculdade, ele dizia que a astronomia pode se relacionar com tudo na nossa vida, né? Parece uma coisa muito distante, mas pode se relacionar com tudo na nossa vida. Inclusive com a paleontologia, porque
querendo ou não, os dinossauros foram extintos por causa da astronomia, né? Chegou um cometa aqui destruindo tudo. Então, entender a astronomia é importante para entender a paleontologia. Não tem problema nenhum ele gostar das duas coisas. Não, foi Deus que mandou. Não estava na Arca de Noé. O Alex está perguntando se tinha alguma possibilidade do sistema solar ter sido 2 estrelas ao invés de uma só. Então, Júpiter quase era a nossa segunda estrela. Porque assim, o que define a estrela é a massa daquele corpo. E quando a massa é muito grande, ela consegue pressionar tanto o núcleo que aquele núcleo entra em fusão nuclear. A massa de Júpiter, que é o corpo que nosso que tem maior massa, é o que chegaria mais perto de ser outra estrela, mas ainda assim é muito menor do que a massa de uma estrela. Mas, digamos assim, se Júpiter tivesse puxado ali um pouquinho mais de massa para ele, engolido ali uns planetinhos irmão e puxado mais matéria, seria um sistema duplo. O Samuel está dizendo aqui, ó, que se pudesse trabalhar com paleontologia, informática, biologia e astronomia. Tá ótimo, maravilhoso. Interdisciplinaridade é o futuro. Gente, mas essa é exatamente a ideia, né? Todos os profissionais que eu vejo assim, que se destacam, eles nunca, gente, por exemplo, só sabem uma língua, são profissionais que sabem no mínimo 2 línguas. Nunca você vai ter um profissional que só sabe uma linguagem de programação, né? Por exemplo, a Larissa já programou em C, em Python, né? Talvez vá ter que aprender um Fortran. A física usa muito Fortran. Né? Eu uso muito códigos em Fortran. Inclusive, esse código que eu mostrei para vocês, esse código aqui é em Python, mas ele está chamando um código em Fortran para fazer aquela transformada de Fourier que eu falei lá atrás, porque é uma conta matemática muito grande que o Python ainda faz muito devagarzinho e o Fortran faz muito mais rápido isso. Então, é um código em Fortran que faz a conta, um código em Python chama para fazer o gráfico, e aí as possibilidades são infinitas. Então, ou seja, essa combinatividade, né, de conhecimentos é quem faz o profissional diferente, é o profissional que olhou exatamente para aquele lugar que ninguém nunca tinha olhado, como a Larissa falou, né? O Kepler, a gente já usa telescópio para olhar aqui no MAC, né, o horizonte. Deixa eu olhar para cima. Galileu. Desculpa, Galileu. Então, deixa eu olhar para cima, o que acontece, né? Então, é exatamente isso que vai fazer vocês se destacarem lá na frente, né? E por isso que eu falo, gente, da importância dos algoritmos, independente qual a carreira que vocês queiram seguir. Tá? Eu acho muito interessante isso, porque não só na astrofísica, mas em outras áreas da física também. Eu lembro assim que no começo do meu curso de física, o professor entrou na sala e falou assim, olha, vocês gostam de física? Vocês querem fazer física? Então vocês não têm que saber só física, vocês têm que saber matemática, vocês têm que saber programação e vocês têm que saber inglês. São as 3 outras coisas que vocês precisam saber para ser um bom físico. Então, assim, várias outras áreas também têm isso, essa interdisciplinaridade. Essa questão dos algoritmos está permeando quase todas as outras áreas, se não todas as outras áreas de pesquisa e de estudo, de questão universitária, da vida em si. Tem um monte de outras dúvidas aqui, o Alex tá flodando aqui o chat. O Alex, eu faço o seguinte, eu vou te passar o contato dela e aí tu manda as perguntas para ela. Beleza? Se quiser tirar print do chat aí depois, mandar... Pronto, eu vou fazer isso. O chat fica gravado também, né? Fica 2 arquivinhos lá no Drive. Pronto, é só para garantir, viu? Backup. O Samuel está pedindo para me repetir, né? Samuel, basicamente o que eu falei é que essa interdisciplinaridade, esse conjunto de conhecimentos diversos, é quem vai fazer que você seja um profissional diferente, tá? Diferenciado, que vai se destacar em qualquer mercado de trabalho. Certo? Então, dificilmente você consegue ser um bom programador conhecendo apenas uma única linguagem de programação, certo? Então você tem que conhecer o mais diverso ferramenta possível, entender qual é a vantagem e desvantagem, estudar essas outras áreas para você saber onde isso é de fato aplicado e etc. Certo? Então é isso que faz com que vocês se destaquem.
Olha, o Alex está dizendo aqui que não quer trabalhar com web, não, ó. Olha, pois como é que tu quer ver as cores do satélite, rapaz? As bases de dados estão tudo na web, hein? Enfim, tá, gente? Essa é a ideia da que a gente está criando esses diversos conteúdos, né? Eu já trouxe a parte de biologia, né? Estou trazendo aqui a Larissa para falar um pouco da parte de astrofísica. Eu ainda estou negociando aqui com ela como é que a gente mostra um código mesmo, né? A gente meio que tentar construir junto, a gente lê alguma dessa base de dados e tentar plotar algum gráfico ou tentar desenhar alguma coisa na tela. Certo? Vamos ver se a gente consegue organizar isso daí, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Se quiserem sugestão aí de tema nesse sentido, pode mandar aí para a gente correr atrás. Tá? Ó, o Samuel está pedindo para fazer uma questão no Sendit baseado nesse código. Como eu estou com um tempinho um pouquinho apertado, eu vou deixar para o Justino fazer isso. Rapaz, esse Dan joga as curvas para cima dos outros, rapaz. Fazer para simular a posição do sistema solar de cada planeta. Posição relativa. Muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer. Vocês responderam minhas perguntas. Eu adoro quando as pessoas são participativas, com várias dúvidas. Para mim, acho que isso é uma coisa mais importante, assim, para o mundo continuar funcionando, né? Para a ciência continuar funcionando, é que as pessoas não tenham vergonha de perguntar e continuem com esse espírito questionador e de ir atrás das coisas, porque é isso que faz um cientista, né? O que diferencia, o que um cientista precisa ter, né? Ele precisa ter perguntas, porque as respostas, cada resposta tem que buscar, ativar em você mais perguntas para aquela resposta, né? Para continuar pesquisando, continuar desenvolvendo a ciência, continuar se desenvolvendo como pessoa. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Então vamos dar tchau, povo. Boa noite. Tchau.